Opa aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Léo e no vídeo de hoje do Sexta de Trade, mais um vídeo com o nosso esquenta para a temporada 22-23, vamos fazer um vídeo especial para vocês nessa pré-temporada. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de alguns jogadores que podem ter questões extra-campo ou extra-quadro, melhor dizendo, que podem interferir no seu desempenho dessa temporada. Lembrando que aqui no nosso canal a gente tem uma visão diferente daquele espectador de basquetebol, a nossa visão é muito mais focada no apostador, para poder sermos bem lucrativos com apostas esportivas, por exemplo, focadas em NBA. Muitos fatores são levados em conta para a gente fazer uma aposta, mas alguns fatores como esses extra-quadra acabam sendo ignorados por muitos apostadores, principalmente os iniciantes. Então no vídeo de hoje nós vamos trazer alguns jogadores que podem ter o seu desempenho para o bem ou para o mal impactados por conta dessas questões. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, a meta é de 50 likes para a gente trazer amanhã mais um vídeo para vocês, fazendo algumas análises a respeito de jogadores e equipes nessa pré-temporada, para que a gente tenha mais embasamento, para começar com um pouco mais de facilidade, tranquilidade e segurança as nossas apostas em NBA na temporada 22-23. Então se inscreve no canal para não ficar perdendo nenhum vídeo, ativa o sininho de notificações, porque vai ter palpite, análises, prognósticos e as nossas primeiras impressões rodada após rodada da NBA, em tradução todos os dias aqui no canal do Sexta de Trade, beleza? Se você já conhece o nosso grupo VIP, aproveitem essa super promoção da pré-temporada, onde a gente tem um preço muito em conta no nosso pacote, principalmente para a temporada por completo. Lembrando que esse valor vai ser até o dia 14/10/2022, que engloba a pré-venda para a temporada 22-23. Após isso, o valor vai ser alterado e mais do que isso, você não vai ter a oportunidade de garantir as nossas duas revistinhas especiais, volume 1, volume 2, com o guia da Conferência Leste e o guia da Conferência Oeste, onde a gente compartilha para quem garantir a pré-venda, independente do plano, lá no nosso grupo VIP. A revista traz análise a respeito de jogadores, equipes, prognósticos para o futuro da temporada deles e também um passo a passo, algumas dicas para vocês interpretarem uma aposta que seja válida em cima daquela equipe. Lembrando que o volume 3 vem até o final do ano e mais do que isso, ele vai vir com atualizações importantes para você ser lucrativo. Então se você quer ter acesso às nossas revistinhas, chamem lá no WhatsApp e aproveitem o menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo. Afinal, qual grupo VIP você vê com esse preço e com esse conteúdo exclusivo, no caso, o nosso guia da NBA para apostadores. Então, começando o nosso vídeo aqui com Kyrie Irving, e se tem um jogador que a gente precisa falar do seu extra-quadra, é ele. Afinal, nessa temporada a gente tem questões que podem ser impactantes de forma positiva ou negativa para a sua temporada. Vamos falar do que é bom. Vamos começar aqui com algo interessante, no caso, o positivo. Kyrie Irving está praticamente aí no término do seu contrato e muitos dizem que seu valor de mercado diminuiu bastante nessa temporada. Alguns também dizem que Kyrie Irving é um jogador movido a dinheiro, então é importante que ele tenha um bom desempenho nessa temporada para uma renovação ou uma troca / transferência, que seja mais interessante financeiramente para esse jogador. Para isso, ele precisa mostrar que está comprometido com a sua equipe, até porque o fator extra-quadra é o que mais preocupa as franquias na hora de fazer uma contratação desse jogador. Até por esse contexto, eu acredito de fato que ele terá uma temporada um pouco mais interessante. Na verdade, quando ele esteve dentro de quadra, ele de fato respondeu. Tem uma eficiência bem alta e mais do que isso, é um dos melhores ball handlers da história da liga. Um jogador que no X1 manda muito bem e para muitos é até imparável. A grande questão é que é difícil a gente interpretar quais são suas reais intenções como jogador de basquetebol. Ele mesmo não parece muito interessado em ser o grande atleta que ele provavelmente nasceu para ser, ou que pelo menos ele tem potencial para ser. Ele pode deixar seu time na mão por diversos motivos, desde participar de passeatas com um cajado no meio da rua, ou até faltar em jogos importantes por conta do aniversário de sua irmã. É um jogador bastante complicado. Isso pode impactar não só no seu próprio desempenho, mas também no desempenho do Brooklyn Nets, que nos últimos anos foi uma das melhores equipes, pelo menos no papel da liga, e deixou muito a desejar, sendo inclusive varrido pelo Boston Celtics nos playoffs da temporada 21-22. A grande expectativa para Kyrie Irving é que de fato ele jogue bem, ele seja um jogador bem lucrativo nas bolas de 3, em pontuação ou quem sabe até em assistências, mas acima de tudo que seja influente nas vitórias do Brooklyn Nets. Ele, Kevin Durant e Ben Simmons, acima de tudo, tem muito a provar nessa temporada. Então, por todo esse background extra-quadra, eu acredito que o Kyrie Irving deve ter uma boa temporada e o Brooklyn Nets seja uma das melhores equipes do leste. Suas médias de pontos, nas últimas temporadas são impressionantes. Como eu disse, é um dos melhores jogadores da liga, pelo menos em questão de potencial. E, como eu disse, também ele precisa mostrar que é capaz de ser um grande jogador, importante, e fechar um grande contrato. Seja com os Lakers, que procurou ele nessa última
off-season ou até com outra equipe, quem sabe até em uma renovação com o Brooklyn Nets, que sinceramente eu acho difícil, mas ele precisa jogar bola. Então eu acredito que esses números altos vão se manter e mais do que isso, com uma participação maior em número de jogos. Partindo agora para DeAndre Ayton, né, um dos jogadores bigs ali do Phoenix Suns, que nos últimos anos foi uma das equipes mais consistentes da NBA, com Chris Paul, Devin Booker e, acima de tudo, o seu pivô, que em jogos contra adversários com garrafão fragilizado costuma mandar muito bem, seja em pontos ou até em rebotes. Afinal, o Phoenix Suns é uma das melhores defesas coletivas da liga e acaba que muitas bolas sobram para o DeAndre Ayton. O grande problema é que o DeAndre Ayton não queria muito bem ficar no Phoenix Suns, se é que dá pra gente dizer assim. Ele teve proposta do Indiana Pacers, que ofereceu o contrato que ele gostaria. Mais do que isso, a intenção dele era de fato sair. Mas o Phoenix Suns não encontrou um pivô ali, né, com a qualidade necessária para substituí-lo. Então acaba que eles cobriram a oferta e o DeAndre Ayton meio que ficou a contragosto. Até porque ele teve problemas com o técnico nos playoffs anteriores, que na opinião do jogador acabou subutilizando ele. Então como é que vai ficar o clima dessa equipe e do DeAndre Ayton, né, com o treinador? Será que ele vai jogar da forma que ele gostaria, que ele vai ser acionado da forma que ele gostaria, ter minutos o suficientes e, mais do que isso, corresponder para uma equipe que foi eliminada de uma forma bem preocupante, né, nos últimos playoffs para o Dallas Mavericks? Só o tempo dirá. O grande fato é que esse jogador, de fato, ele pode impactar bastante na temporada do Phoenix Suns e na nossa também, né? Afinal, ele trouxe muito lucro pra gente nesses jogos de contextos favoráveis. O grande problema é que a gente não sabe de fato como ficou o clima no vestiário e do jogador para com o treinador. Fator esse que pode ser muito impactante, então eu diria que o ideal é a gente esperar um pouco as primeiras partidas antes de investir no DeAndre Ayton. O terceiro jogador da nossa lista é Zion Williamson, né? Um dos jogadores mais impactantes aí, né, que chegaram recentemente na NBA, ainda não conseguiu ter uma sequência interessante de jogos, com exceção da temporada retrasada, onde ele até jogou uma boa quantidade e mostrou o quão impactante ele pode ser na liga. O grande ponto desse jogador fora das quadras é a questão do seu sobrepeso, que inclusive virou tema na hora da execução, da criação, digamos assim, né, de seu contrato. Então é muito importante a gente ficar de olho nas notícias de Zion Williamson, como ele está convivendo com a balança e observar ele nas partidas. O jogador, por conta dessa questão física, acaba se machucando com certa frequência também, e mais do que isso, deixando na mão o New Orleans Pelicans, que faz um bom papel sem o seu principal atleta, mas que pode ser ainda melhor com ele. Mais do que isso, com ele em quadra, os rebotes do Valanciunas e a pontuação também acaba sendo interferida. A gente que investiu bastante nesse jogador na temporada anterior, sinceramente dá até pra gente esquecer enquanto o Zion estiver em quadra. Mas o lado bom de tudo isso é que saudável e com a forma física ideal, forma essa da qual ele está mostrando, pelo menos nas imagens e nos treinamentos recentes publicados pela NBA e pelo New Orleans Pelicans, a gente tem um jogador ainda mais seguro de garrafão quando a gente fala de New Orleans Pelicans para investir. Como eu disse, os seus números em temporadas em que ele esteve ali, né, mais disponível, com 61 jogos, ele foi All-Star e fez 27 pontos. Teve 7.2 rebotes e a tendência é que ele evolua como todo jogador jovem da NBA ano após ano. A grande questão, de fato, é o seu sobrepeso e a sua questão física, que pode impactar não só na sua temporada, mas na temporada e no destino do New Orleans Pelicans. Vamos falar agora de Shai Gilgeous-Alexander, né? Jogador aí que muitas pessoas gostam de investir, principalmente nos jogos em que o Oklahoma City Thunder tem alguma chance de ganhar, apesar deles não serem muitos, né? De fato, é o principal jogador dessa equipe, o principal scorer, jogador com potencial para ser titular em várias equipes que de fato brigam por alguma coisa na NBA na temporada 22-23. Shai Gilgeous-Alexander acaba sofrendo por conta das ambições da sua equipe, que acabam de ser ainda mais minadas com a ausência de Chet Holmgren para o resto da temporada. O atleta do draft, que foi selecionado para poder dar um próximo passo na evolução do OKC, não estará disponível na temporada 22-23, o que deixa aquela dúvida. O OKC vai tentar evoluir os seus jogadores de fato ou vai para mais uma temporada de tank? Eu deixei a minha opinião lá na nossa revistinha, né, o nosso volume 2, que a gente vai divulgar e também, né, distribuir para os pré-assinantes do nosso grupo VIP, então não deixem de aproveitar. Fato é que o Shai Gilgeous-Alexander já foi cogitado em outras equipes, como eu disse, por conta de seu potencial de ser importante numa equipe que briga por coisas maiores. Então, será que ele terá interesse de participar desse processo do OKC que parece ser eterno? Será que vão arranjar mais uma lesão inventada para que ele fique de fora e o OKC possa perder propositalmente? Ou será que quando ele estiver em quadra, ele pouco vai poder mostrar o seu talento, afinal, vencer não é interessante para essa equipe. Muitas questões estão
rondando esse jogador, essa franquia, e automaticamente acabam sendo extremamente importantes para nossa tomada de decisão. Não é fácil apostar nesse jogador, principalmente também, né, porque seus companheiros não ajudam muito. Luguentz Dort e Josh Giddey até podem ser jogadores interessantes, mas muito abaixo daquilo que Shai gostaria de ter ao seu redor. Então é muito importante a gente observar essas questões extracampo, notícias a respeito de transferências, porque ele pode ser uma peça que não aguenta mais esse rebuild eterno, né, do Oklahoma City Thunder, essa reconstrução que nunca de fato dá um próximo passo, e um jogador desmotivado certamente não é interessante para a gente investir. Pessoal, antes de partir aqui, né, para a sequência final do nosso vídeo, não se esquece de fazer parte do nosso grupo VIP. Chame lá no WhatsApp, é o menor preço do mercado e esse valor vai só até o dia 14 do 10 na nossa pré-venda. Mais do que isso, para quem garantir a nossa pré-venda aí, né, independente do plano que você for incluído, né, você vai conseguir ter acesso aos nossos 2 guias da NBA, da Conferência Leste e da Conferência Oeste. Guias esses que têm uma visão de apostador para apostadores. Mas ainda assim, se você é novo nesse mercado, vai ser muito interessante para você conhecer as equipes e quais são as formas de você apostar de uma maneira mais fácil, digamos assim. Independente de qual equipe for, a gente tem pelo menos uma análise individual dos seus principais jogadores, o que deve ser da sequência da temporada dessas equipes em cada uma das revistas, além, é claro, né, de quais são os cenários mais favoráveis para você apostar contra e a favor de cada um deles. Então, aproveitem porque vocês certamente não vão se arrepender. E já que a questão contratual foi citada na hora de analisarmos atletas como o Kyrie Irving e o DeAndre Ayton, a gente também pode falar a respeito do Bradley Beal, que recebeu um dos contratos mais absurdos que a liga viu nesses últimos anos. Bradley Beal é o principal jogador do Washington Wizards e de fato ele tem números para isso. Há muito pouco tempo atrás ele foi um dos cestinhas da liga e nas últimas temporadas, né, 19 e 20, mais especificamente teve uma média de pontuação de acima de 30 pontos por partida. Em uma equipe que pouco tem pelo que brigar, como por exemplo o Washington Wizards, onde eu acredito que eles vão no máximo ali para um play-in e se muitos surpreenderem, vão conseguir uma vaguinha ali nos playoffs posteriormente. O Washington Wizards é uma equipe em que a gente sabe exatamente em quem a gente tem que investir. Bradley Beal é o cestinha dessa franquia. Não vem de uma temporada muito boa, mas como eu disse, recebeu um contrato extremamente parrudo, o que pode mostrar que o Washington Wizards não só não tem muitas ambições, afinal, por mais pontuador, por mais scorer que ele seja, eu não acho que é um jogador que vai levar essa equipe, essa franquia muito longe, né? Quem sabe para um título independente de quem tiver ao redor dele. É um jogador que, pelo seu contrato ser muito valioso ali, né, ele pode sentar nesse contrato e, sinceramente, justificar ele mais ou menos. Digamos assim, ele pode até pontuar bem, mas pode ser um jogador aquém na questão de vontade, desempenho e também, né, inspiração nas partidas. Bom, pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, deixa nos comentários se ficou faltando algum jogador aqui no nosso vídeo em que a gente deveria destacar o fator extra-quadra dele e o quanto isso pode impactar na sua temporada e, consequentemente, no bolso dos apostadores que seguem aqui o Cesta de Trade. Quanto mais vocês comentarem, mais pessoas vocês vão estar ajudando e, mais do que isso, né, vão estar ajudando a mim também, né, a criar um conteúdo de mais qualidade para vocês. Finalizando o nosso vídeo com Luka Doncic, jogador que é favorito nas casas de apostas para ser o MVP dessa temporada. Luka Doncic é um dos melhores jogadores não só da NBA, mas certamente será um dos melhores jogadores da história da liga. Tem potencial para isso, vem mostrando, né, jogo após jogo que ele vem evoluindo, né, como se isso fosse possível. Sim, ele evolui, ele se mostra cada vez melhor e, mais do que isso, pronto para se tornar MVP. O grande problema extracampo dele está na sua forma física, mais especificamente quando a gente fala a respeito do início de temporada, principalmente contando que ele teve um período de férias um pouco menor, onde ele participou de 7 partidas no FIBA Basketball Eurobasket, né, na verdade, e mais do que isso, ele foi um jogador bem exigido dentro de quadra, quebrando recordes, sendo bastante ofensivo, agressivo, e isso pode significar que ele terá um descanso um pouco maior do que os outros jogadores nesse início de temporada. O que eu quero dizer com isso? Bom, acontece que ele e alguns outros jogadores do Eurobasket, é verdade, entraram de férias um pouquinho depois por conta dessa competição que envolve as seleções. Então, ele pode muito bem estar fora de forma. Dar um passo de cada vez ao invés de começar a temporada com tudo e acabar chegando um pouquinho acima do peso nos seus primeiros jogos. Isso aconteceu muitas vezes, né, nas últimas temporadas, inclusive o Luka Doncic acabou virando piada por conta disso. De fato, seus primeiros jogos de temporada não são tão inspiradores quanto os últimos. É normal que os jogadores decidem mostrar todo o seu potencial e chegam no ápice da forma física nos playoffs, mas um começo tão devagar me parece inevitável para o Luka Doncic, que é verdade, tem a motivação nessa temporada de ser MVP.
Então é importante que ele comece muito bem esse ano de 22-23. Mas eu acho que é possível que ele seja MVP, mesmo com o começo, digamos ali, em uma marcha um pouquinho menor. Na verdade, pode ser que ele nem consiga estar numa marcha ali 5, 6 e ele seja obrigado a começar de uma maneira mais devagar, até para se preservar para o resto da temporada. O Eurobasket acabou exigindo não só dele, mas de jogadores como Giannis Antetokounmpo, entre outros. Mas eu decidi destacar o Luka Doncic porque, de fato, ele é um jogador que acaba, digamos que, botando um pouco o pé no acelerador nas suas férias e acaba não se cuidando tanto assim. Isso pode ser extremamente prejudicial para o seu início de temporada, mas eu não tenho dúvidas que quando ele engatar, quando ele voltar a ficar fibrado, né, isso se ele não começar a temporada bem em forma, diferente das últimas, certamente ele será um jogador interessante pra gente apostar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, porque a temporada já vai voltar. Quando começar a temporada regular da NBA, vamos voltar a trazer os nossos palpites diários aqui para vocês. E quem sabe a gente não mantém esse estilo de vídeo que eu tenho certeza que vocês vão aprovar. Para eu entender isso, ultrapasse a meta de 50 likes e também comentem se ficou faltando mais um jogador para a gente destacar, onde o seu fator extra quadra pode ser impactante nos seus resultados. Muito obrigado pela sua audiência e falou!